Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem, meus irmãos? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos ouvir a boa palavra de Deus, finalizando este que tem sido talvez um dos maiores seminários que nós fizemos aqui na nossa igreja, o Seminário do Espírito Santo. Palavra boa para nós hoje. Vamos abrir a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos começar onde também iniciamos na semana passada, no versículo de número 1. Lembrando que nós estávamos aprendendo na semana passada acerca dos dons espirituais, amém? Os dons que o Espírito Santo nos concede. E nós temos que dar atenção, porque se o Espírito Santo, ele concede dons para nós, nós temos que entender que essa capacidade não é para algo que seja desprezado, tem que ser algo que realmente nós vamos aplicar e assim então viver essa vontade de Deus. Receber dons de Deus é uma bênção, e eu quero receber na minha vida, espero que nessa igreja os dons de Deus se manifestem, e que na sua vida estes dons sejam visíveis. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo de número 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, falto de conhecimento. Não quero que você despreze os dons de Deus. Aí diz mais: vós bem sabeis que antes éramos o quê? Gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou é maldição, ou Deus não existe, coisa nesse sentido. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for por onde? Pelo Espírito Santo. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deixa eu parar um pouquinho aqui para explicar uma coisa, antes que eu esqueça de falar. Aqui o versículo 3 faz menção de que uma pessoa pode falar em nome do Senhor, mas não ser pelo Espírito. Vou explicar de novo. Pode ser que alguém fale: não, eu sou de Deus, eu sou do Espírito Santo. Eu me lembro uma certa vez, uma experiência aconteceu no meu ministério, e nós estávamos, era a primeira igreja que eu estava pastoreando. E eu me recordo de que quando chegamos na hora da oração forte, uma pessoa que estava ali, ela manifestou com um demônio. Ela estava ali possessa por um espírito maligno, e na hora nós fomos expulsar o demônio, e essa pessoa falava que estava ali em nome de Jesus. Não, eu vim aqui porque Jesus me mandou. Eu vim aqui porque Jesus me mandou, e fazendo uma algazarra, era um demônio mesmo. Por isso que nós temos que entender que o Senhor disse que nós não podemos levantar o nome do Senhor em vão. Porque até o diabo sabe o nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Então, eu fiz questão de parar aqui, como me lembrei deste exemplo, porque muitas pessoas falam de Jesus com zombaria, falam do nome de Jesus da boca para fora, que Deus abençoe, mas eu só posso abençoar alguém desde que eu tenha essa bênção para gerar para alguém, né? A bênção em Deus. Então nós temos que tomar um cuidado, que muitos falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Então, para falar que realmente Deus, que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, eu tenho que falar isso no Espírito Santo. Alguém que não tem o Espírito Santo pode usar o nome de Deus, mas usa em vão. Deu para entender? Voltando ao versículo 4. Ora, há diversidade de dons, ou seja, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. E há uma diversidade de operações. Você vai entender que a escala vai aumentando, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então não tem uma igreja que é melhor que a outra, não tem um pastor que é melhor que o outro, não tem um membro melhor do que o outro, porque quem opera tudo é Deus. Então, por mais que hajam pessoas que sejam muito capacitadas, é porque ela é muito cheia dos dons do Espírito Santo. Então, entenda, irmãos, que alguém ausente do Espírito Santo é um ser humano qualquer. Então, nós que somos de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para que Deus possa usar a nossa vida. Amém? Versículo 6.
O versículo 7, perdão. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para algo que seja útil. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo? O que você vai ter que aprender? Marcelo, parabéns, irmão. Eu tenho que ser útil para o reino de Deus. Aquilo que eu recebo de Deus tem que ter utilidade. Vai adiantar eu ter um dom, né, de tantas capacidades que vamos falar daqui a pouquinho, ser cheio de dons e não aplicar aquilo para o que é útil para o reino de Deus? Porque tem pessoas que têm dons, mas ela guarda o dom para quem? Para ela mesma, ela só pensa nela mesma, ela tem uma capacidade de fazer algo, mas não faz. Então, o dom do Espírito Santo será algo muito visível na tua vida e manifesto na sua vida quando você utilizar aquilo para que aquilo agrade a Deus. Então, esses dons se manifestarão em sua vida, vai ser uma bênção. Quem quer ser usado por Deus? Então, quer dizer, se eu ser usado por Deus, eu vou estar recebendo de Deus algo que Ele quer operar nessa terra. Amém? Versículo 8. Aqui do 8 até o 10 nós lemos agora. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas só é um só é o mesmo Espírito que opera todas essas, repartindo particularmente a cada um como quer, não é como eu decido. Não, hoje eu quero ter tal dom. Eu posso aprender, o próprio apóstolo Paulo ensina. Eu não vou abrir novamente o que falei na semana passada, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que ele fala que nós temos que procurar os melhores dons com zelo. E ele também fala que, além de procurar com zelo, ele fala, você pode sim falar em línguas, você pode sim ter todos os dons, mas o dom mais importante é o da profecia, desprezando os outros dons? Não, ele falou, não é que você tenha que desprezar os outros dons, é que o dom da profecia você consegue fazer o quê? Ministrar aos outros. O que o pastor está fazendo agora? Está profetizando, o pastor está anunciando a palavra de Deus, pelo dom do Senhor. Então, essa maneira de trazer a profecia faz algo que você consiga ouvir, reter aonde? No coração. Por isso que o dom de profecia se coloca num degrau acima, não que os demais não sejam importantes. Vamos entender hoje então. Semana passada eu falei do dom de línguas, falei da interpretação das línguas e disse para vocês a grande importância. Por que nós oramos em línguas, irmãos? Aprendemos também semana passada. A edificação da igreja ou minha? A minha edificação. Então não adianta eu orar em línguas por você que não vai ter efeito, porque a oração em línguas é um contato que eu tenho eu e Deus. Oração em línguas não é copiada. Nós podemos até orar de igual modo em línguas, mas cada um vai ter a manifestação desse dom conforme Deus quer na sua vida. Algumas pessoas vão falar 2, 3 palavrinhas, outros vão falar muita coisa, outros vão falar um pouco mais comedido, outros vão ser um pouco mais extravagantes, mas é um dom manifesto de Deus na nossa vida. E isso é uma das evidências que somos cheios do Espírito Santo, porque, entenda, esse dom de falar em línguas é o que liga você direto a Deus. É o que leva a sua oração direto ao Senhor. Então, isso deve ser claro para nós, que tem que ser um batismo verdadeiro. O batismo em línguas, quando falamos em batismo, é um dom de Deus que capacita você. Então, a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você fala em línguas. Porque esse momento vai fazer você edificar-se em Cristo através do Espírito Santo. Por isso que falamos que uma evidência real que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é quando ela fala em línguas. É só assim? Sim e não. Sim, porque eu vou ser edificado pelo Espírito Santo quando eu falo em línguas. Amém, irmãos? Mas não quer dizer que Deus não possa me usar em outros dons. Se o pastor começasse, por exemplo, aqui, eu poderia agora falar em línguas com vocês? Poderia? Eu poderia, porque é um dom que Deus me deu. Eu consigo falar em línguas em qualquer lugar. Eu já cansei de viajar dirigindo falando em línguas, né? Por que a oração em línguas serve para quê mesmo?
edificar a mim mesmo. Amém? Então, ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Ore todos os dias em línguas, todos os dias. Todos os dias. Não vou ter tempo de voltar lá atrás, né, explicar em Atos dos Apóstolos, que já fizemos isso na segunda lição, lembra disso? Que eles falaram em outras línguas. Eu não vou voltar lá, porque a lição já está bem adiantada, não tenho tempo de voltar. Mas quem está em casa pode ir na internet, pode ir no YouTube, vai estar salvo as mensagens lá do Seminário do Espírito Santo, você pega todo o contexto ali e você vai entender. Bom, hoje vamos falar então, aprendemos semana passada que existem 3 dons desses 9 que o Paulo intitula, que são dons de você falar, que é o dom de profetizar, o pastor está pregando, anunciando a palavra de Deus, o dom de falar em línguas e o dom de discernir o que aquela pessoa está falando em línguas. Há pessoas que têm essa capacidade. Como eu disse, eu conheci uma única pessoa até hoje. Então, às vezes, algumas pessoas falam, pastor, eu quero saber o que está sendo falado. Deus vai repartir esse dom para quem Ele quer e como Ele quiser. Porque há pessoas, por exemplo, que elas gostam demais de ser, né, aquela pessoa, como que diz, até aquela ansiedade para saber das coisas. Não é nesse sentido, você não precisa saber do que alguém está falando ali. Mas se Deus revelar para você, é para ser algo útil. O pastor está orando em línguas aqui, você interpretou, você entendeu alguma coisa que está sendo dito, e aquilo é útil para todos nós, isso é reverenciado, isso é uma bênção. Então, que na nossa igreja tenha manifesto todos os dons. Amém? Que todos esses dons se manifestem. Aí falamos que existem 3 dons, que é no falar, que é profetizar, falar em línguas e você também interpretar as línguas. Hoje vamos falar do saber. Por que do saber? Que é o dom de você ter sabedoria, a ciência e o discernimento de espíritos. Então, quer dizer, esse saber não é o saber de você estar estudando para conhecer. Este é um saber sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Eu não quero falar com vocês, eu estou falando português, claro, eu não estou falando em línguas agora. Né? Então, esses dons do Espírito Santo se manifestam para que nós saibamos de maneira espiritual, de maneira sobrenatural, de maneira que não há um conhecimento natural da coisa, não há um estudo natural, não há alguém falando por detrás para você saber de tal coisa. É um saber do Deus poderoso que revela a mim conforme Ele quer que eu saiba. Amém, gente? Bom, deixa aqui agora, vai comigo, por favor, a Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos direto ao versículo 10. O que está acontecendo? O Paulo chega em Jerusalém, eu não tenho tempo de voltar todo o contexto que falamos antes, mas o apóstolo Paulo chega em Jerusalém e ele se encontra com os irmãos crentes. O Paulo já estava fazendo várias viagens missionárias, várias igrejas foram abertas, e o Paulo chega novamente em Jerusalém e encontra os crentes, e eles fazem uma festa. Eles encontram os irmãos, fazem ali um momento gostoso, o Paulo conta das coisas que aconteceram, das perseguições, e aí vem um homem por nome Ágabo. Nós vamos falar dele aqui. Ó. Este homem, ele vai ser usado por Deus em um dom, e eu quero mostrar para você qual que é esse dom. Vamos lá, versículo 21. E já acerca de ti, desculpa, eu li o versículo errado, é o 21:10, eu li o versículo 21. Versículo 10 diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão eles o quê, gente? Na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, a igreja ali junto com Paulo, ouvindo isso, rogando-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse mais para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando, magoando-me o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, né, amarrado, mas ainda até mesmo morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, ou seja, não podiam impedir que o Paulo decidisse fazer isso, nos aquietamos, dizendo:
faça-se a vontade do Senhor. Então, o que acontece? O Ágabo é um profeta e chega no meio dos irmãos ali na Judéia e encontra o Paulo. E eu acho que o profeta às vezes é meio doido, né? Pode perceber que os profetas eram meio doidos, fazem umas coisas meio estranhas. Ele chega e fala assim, viu? Me dá essa cinta aí, ô Paulo. Ele chega e tira o cinturão dele. Olha que coisa doida, né? Ele tira o cinturão dele e ele pega, ele se amarra com as pernas e os braços e fala assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó? Ele vai ser amarrado assim o dono dessa cinta lá em Jerusalém. Quer dizer, vão matar e vão prender esse homem. Então veja que ele fala uma profecia, olha o dom de Deus se manifestando na boca desse homem. Uma profecia de Deus, eu até anotei para a gente para não cair no descrédito da palavra, o profeta Ágabo, ele fala por profecia, mas ele não decide a vida de ninguém. Deixa eu explicar para você. Profecia, você pode crer nela, como você pode não crer. Só que qual é o parâmetro para crer numa profecia, pastor? O parâmetro é o quê? Palavra, Bíblia. Se você recebe uma profecia de alguém, se a palavra condena aquilo, você faz o quê? Você também condena. Vamos dizer, por exemplo, assim, né? Vou usar aqui, deixa eu ver o casal aqui, o André e a Sabrina. Vamos dizer que o Marcelo, cheio do dom de profecia, entre aspas, chega e fala, André, foi a pior loucura que você fez casar com a Sabrina. Isso aí não vai ser de Deus para você. E, ó, outra coisa, Deus preparou para você uma outra mulher pelo nome tal. Aí o André, ele fala, puxa vida, será que Deus, será que eu errei? Será que eu fiz a coisa errada? Deus está me revelando agora o que eu tenho que fazer? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Ele pode ter falado como um profeta, só que essa profecia, ela é invalidada pela palavra. Deus não destrói algo para construir outro. Deus não acaba com um casamento para construir outro. Então nós temos que tomar um cuidado que as profecias que são lançadas sobre nós muitas vezes, e muitos gostam desse tipo de profecia, é aquela profecia que vai mudar a tua história. Aquela profecia que não é você que decide viver aquilo, mas é algo que já está decidido por você. Então, a profecia do Ágabo, ele fala, ó gente, o homem desse cinturão, ele vai ser preso, vai ser levado a Jerusalém, vão prender ele e ele vai ser levado à prisão e ele vai morrer. E essa profecia, vamos falar a verdade, irmãos, se eu sei que é em Jerusalém que vai me acontecer isso, e eu não quero que se cumpra a vontade de Deus, o que a gente faz? Não vou, é simples assim. Então a profecia que é de Deus, ela lhe dá para você o direito de viver ela, de você escolher se você quer ou não. Então, o que o Paulo fala? Gente, não faça isso comigo, porque eu quero que se cumpra a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu quero que se cumpra a vontade de Deus, então não me entristeçam. É a mesma coisa quando o pastor é transferido. Eu vou sair da igreja, o pastorzinho que eu amava, aquele bem barbudinho, aquele negão, aquele pastor, que legal que ele era. Não faça isso, que você vai entristecer o pastor, porque Deus quer cumprir algo a mais na vida desse pastor, amém? Já estou 6 anos com vocês aqui, daqui a pouco faço 7, 8, 10. Mas uma hora eu vou ter que partir. Né? Eu estou vendo aqui, eu usei o André e a Sabrina, eu casei eles vinham no grupo de jovens, crianças para a igreja. Estão casados, já está a irmãzinha grávida, daqui a pouco já nasce os filhos, que cresce, o pastor apresenta. É uma bênção isso. Mas virão outros pastores, e nós não podemos achar que isso é coisa ruim. Então a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Então, a profecia, ela vai ser validada pela palavra. É verdadeira a palavra? É verdadeira. Deus queria isso. E o que o Paulo faz? Eu quero viver a vontade de Deus. Então, por isso que a profecia, ela não pode decidir minha vida. Você entendeu? A profecia não pode decidir, porque é uma questão de escolha. Deus deu uma palavra para Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou mostrar para você uma coisa maravilhosa. Até, inclusive, eu gosto de explicar isso, porque o Abraão lhe pergunta, Senhor, então tá bom, o senhor quer que eu saia? Eu vou sair. Ele não abre a boca, ele não pestaneja, ele não briga com Deus, ele não bate boca, ele só pega a Sara e vai para onde Deus mandou. Então, quer dizer, o Abraão poderia não ir? Poderia ou não poderia?
Então, quer dizer, a profecia de Deus, ela me dá a liberdade. Eu quero ou eu não quero. Por exemplo, pastor, o senhor foi chamado para ser pastor desde o ventre. Eu não tenho dúvida disso. Que todo aquele que foi chamado para fazer a obra foi chamado desde o seu nascimento. Desde o dia que a pessoa nasceu, ela foi chamada para a obra. Mas eu optei, eu fiz essa escolha. Pastor, como que o senhor decidiu ser pastor? Não, eu fui levado ao céu, né, igual Paulo, subi ao terceiro céu, criei 3 asas. Não, é uma decisão. Deus me deu uma palavra, me deu uma direção e eu decidi. Eu vou assumir o ministério. Coisa fácil é? Não é. Você tem que deixar toda a sua vida, deixar todos os seus desejos, sua peculiaridade e deixar de lado para viver a vontade de Deus. Muitas vezes para ser desprezado, para ser abandonado, para ser zombado, mas foi isso que eu decidi. Havia-se uma profecia sobre a minha vida, mas eu decidi se eu queria viver aquilo. Você tem que decidir. Você quer ser usado por Deus? Sim ou não? Então você tem que decidir. Se Deus capacitar você com algo, você tem que fazer aquilo se cumprir. Mas é uma escolha de quem? Uma escolha sua. Eu deveria ter escolhido diferente. Escolheu diferente? Não, você seguiu a vontade de Deus. Olha o que fala, põe na tela para mim, 1 Tessalonicenses 5:20. Primeira carta de Tessalonicenses 5:20. Por favor, não desprezeis as profecias. Como que eu faço para não desprezar as profecias? 1 Coríntios 14:29. Porque hoje é tanta profetada mentirosa que a gente até dá descrédito. Verdade ou não é? Eu sou sincero, irmãos, a gente tem que entender o tempo que nós vivemos, que as pessoas são tão ludibriadas, são tão enganadas por causa dessas profecias mentirosas, sem vergonha de gente que faz uma coisa dessa, que nós temos que tomar um cuidado. O que a gente faz? E falem 2 ou 3 profetas e fazem o quê? Então, como que eu faço para fazer aquela profecia ser válida? Eu tenho que julgar se aquilo é verdade. Se é verdade, a palavra de Deus determina. Eu vou entender pela palavra. Amém, irmãos? Então, para a gente entender, o dom de profecia, ele tem que ficar muito claro para nós o que ele é. Ficou claro para você? Entendeu? O dom da profecia. Você recebeu isso de Deus, quando você falar, a pessoa tem direito de escolher ou não. O pastor está pregando. Se converta, deixe seus maus caminhos. O pecador pode sair do mau caminho ou ela pode continuar no mau caminho. Você está recebendo uma palavra. Sai dessa vida, sua vida vai mudar. Mas quem vai ter que tomar a decisão? É você. É uma decisão que cabe à pessoa. Então, cuidado com essa profecia que te empurra você a fazer algo. A profecia não empurra você, a profecia te dá uma direção. Mas você que escolhe para onde você quer ir. Quem entendeu, diga. Segunda parte da mensagem, que é onde a gente vai entrar hoje no dom do saber. Vamos em 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos fazer, gente, como eu queria de verdade ter aqui, talvez, mais 9 domingos para a gente falar sobre esse assunto, mas nós já estamos há bastante tempo falando disso. Então, eu acredito já ser necessário que nós passemos para outra margem, amém? Então, eu queria ter mais aqui 9 cultos para falar de um por um, mostrando exemplos no Velho e no Novo Testamento, para ninguém deixar em descrédito aquilo que está sendo pregado. 1 Reis 3, primeiro livro dos Reis, o capítulo é o 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, o versículo que nós começamos é o 16. Aqui, irmão, há um dom de sabedoria manifesto na vida do Salomão. Lembra o que o Senhor disse? Sabedoria igual você ninguém vai ter? Lembra que Deus disse isso para Salomão? Ele até chega a dizer que a capacidade financeira que ele teria, jamais nenhum outro homem teria. Deus fez que ele crescesse de uma maneira inestimável, ninguém imaginava a grandeza. Os reinos de outros povos ficavam sabendo da grandeza daquilo que Deus fez através de Salomão, e quando viam, eles ficavam, até acima do que eles imaginavam. E assim tem que ser. Uma mudança na nossa vida, uma ação de Deus na nossa vida, tem que gerar no coração dos outros, das pessoas que conheciam nossa vida sem Jesus, elas têm que olhar e falar, puxa vida, você realmente é outra pessoa. A sua vida é outra depois que você conheceu Jesus. Amém? Versículo de número 16 fala assim: então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho.
Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou ao meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Olha a palavra de sabedoria. Então disse o rei: esta diz que este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: vamos junto? Ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o que, gente? A sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Diga graças a Deus. Você percebeu a sabedoria, irmãos? Veja que quando nós temos a sabedoria de Deus em nossa vida, nós aprendemos a lidar com situações difíceis. Vamos falar a verdade. Quem já explodiu numa situação difícil? Hã? Vamos falar a verdade, irmão. O rei era ajuda. Vamos falar a verdade. Isso aqui era caso para chegar na porta do rei? Hã? Não era caso para chegar na porta do rei. Mas às vezes tem coisas que nós não queremos lidar. E às vezes nós não queremos lidar com certas dificuldades porque nos falta sabedoria. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter sabedoria para lidar com as mais adversas situações. Há problemas que parecem insolúveis, coisas que não tem o que fazer, algo que é irremediável. Vamos falar a verdade. Tem a olho, humanamente falando, tem como descobrir quem é a mãe? Não tem. Então veja que Deus deu uma sabedoria naquela hora. Sabe, já viu aquela expressão, aquela sacada? Sabe quando você fala aquela coisa que muda a situação? Então Deus nos capacita com este dom da sabedoria para falar na hora certa e trazer aquilo que é a verdade. Então, quando nós temos o dom do Espírito Santo manifesto na sabedoria, a sabedoria manifesta em nossa vida, nós não nos negamos a resolver os problemas. Deus nos capacitará para resolver a maior adversidade que existir. Quem entendeu, diga amém. Então, se você tem esse dom de sabedoria manifesto na sua vida, você é uma pessoa que sempre vai saber lidar com problemas na sua casa. Tem problemas na sua casa? Tem ou não tem? Às vezes temos muitos problemas. E às vezes nós preferimos fazer o quê, irmão? Ficar quieto. Não vou falar porque não adianta. Nós temos que ter uma palavra que faz a pessoa cair em si. Não foi o que aconteceu aqui, irmão? A mãe fez o quê? Por favor, não, eu amo esse filho, eu prefiro que ele fique vivo no colo dela, mas eu quero vivo. E a outra, não é meu e nem teu, pode matar essa criança. Quer dizer, eu não tenho, então, quer dizer, há uma percepção. Então, notoriamente, nós temos que entender que quando nós usamos a sabedoria de Deus, as coisas têm solução. Quando você usa a sagacidade, é diferente. A pessoa sagaz é aquela pessoa que faz de tudo para conseguir o que ela quer. O que a mãe que estava com o filho morto queria? O que ela queria? Ela só queria o filho da outra. E ela não queria um filho para si, porque se ela quisesse, ela tinha cuidado dela. E é visível. Então tá bom, já que é assim, então que mate esse também. O que ele viu? Tem coisa errada aí. Tem coisas que a sabedoria que Deus lhe der vai te fazer ter a percepção de discernir o que está certo e o que está errado.
Tem pessoa que ela consegue mentir tão bem que você acredita que é verdade, mas uma hora a mentira cai. Pode dizer para você mundos e fundos, né? Ai, pastor, eu estou apaixonada. Quem já ficou apaixonada aí, irmã? Nunca ficou? Só minha mulher não está aqui porque ela se apaixonou por mim, todo dia. Ela está lá na escolinha agora. Mas, irmão, às vezes, nós somos ludibriados com a fala, uma conversinha fiada. Sabe o que é conversinha fiada? Olha, quem está perto do cônjuge, olha para o cônjuge aí. Você vai lembrar o que era conversinha fiada. Né? Eu te amo, eu prometo. A gente tem que tomar um cuidado para a gente discernir. Porque a pessoa maldosa, ela não está com disposição de fazer algo benéfico. A pessoa que quer fazer a coisa certa, ela vai usar da sabedoria para fazer a coisa correta, do jeito certo. Quem quer começar? Tem gente que procura fazer a coisa certa para poder tentar enganar todo mundo. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, você consegue ver o que é certo e o que é errado. Você consegue entender, opa, essa mulher aqui não é mãe de ninguém, não. Essa mulher aqui é sem vergonha. Ou esse homem aqui é sem vergonha. Amém? Para bom entendedor, deu para entender? Você tem que ter sabedoria de quem? De Deus. Tem gente, né? Você já viu falar que existem pessoas que às vezes, né, jovens, que gostam de casar com pessoas mais velhas por amor? Vocês não ouviram falar disso? Não, pastor, o amor não vê idade, o amor não vê isso. Olha, eu vou contar uma coisa para você, irmãos. Pode ser que algumas pessoas pensem bem diferente de mim e você tem esse direito de pensar diferente, mas eu sou muito contra isso. E eu vou explicar por quê, irmãos. Eu já vivi com familiares meus que tiveram essa diferença enorme de idade, irmãos. Não quer dizer que não tenha amor, mas chega uma hora que o amor vira só dor. Já vi casos de o homem bem mais velho, casado com uma mulher bem mais nova, que é assim, né? Antigamente falava, né? Mulher, você fica assim, eu troco você por 2 de 15. Não consegue lidar com uma que é 2, irmão. Misericórdia. Então a gente tem que tomar um cuidado. E passou um tempo, a idade foi mostrando a diferença, até que aconteceu o pior, né? Adultério, separação. Por quê? Porque a pessoa pensa que é só flores. Não, o homem, né? Eu sou o garanhão, ou a mulher, não, eu sou a bichona, eu sou isso, eu sou aquilo. Toma cuidado. Nós temos que entender e se colocar no nosso lugar. É usar o quê, irmão? Sabedoria. Você sabe que é disparelho, uma coisa que não vai ter. Você tem sonho, você quer passear, vai casar com um vovô que não quer nem sair do quarto mais? Eu estou perguntando, você vai ficar bravo comigo? Você pode ficar, mas é uma verdade. É ou não é verdade? Não vai, não, é descabível, né? E a pessoa está achando que está, né? Eu sou, hein? Cuidado com isso aí. Não é a mensagem de hoje, mas eu acredito que seja importante. Não quer dizer que, eu não estou falando para você que você tem que casar com a pessoa da mesma idade que você. É só para você ter sabedoria para escolher. Segundo ponto nós vamos falar. Falamos do dom de saber. Como que o Salomão fala isso? Por sabedoria. Ele sabia quem era a mãe? Não sabia, mas com a palavra de sabedoria fez ele saber o que era certo. Amém, irmãos? Você com o dom de sabedoria, você vai saber de Deus, pelo Espírito Santo, o que é certo fazer. Amém? Precisa que o pastor fale o que tem que fazer? Você vai saber pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo, o que deve ser feito. Segundo exemplo, nós vamos falar agora lá de Atos 27, 21. Atos 27, 21. Vocês estão entendendo que eu estou mostrando só exemplos agora, tá? Eu não tenho tempo de abrir ponto a ponto, porque senão a gente tinha que pegar um culto para falar de cada dom, certo? Atos 27. Os irmãos obreiros quiserem se assentar, pode se assentar. Pode ficar à vontade. Lá na casa de vocês está tudo úmido também ou não? Tá? Ontem aqui, né, os irmãos veio por enquanto dos homens e vieram deslizando assim, ó. Né? Bastante umidade, né? Atos 27, versículo 21. Agora nós vamos falar do dom da ciência. Preste atenção. É o saber de Deus sem saber. Como assim, pastor? Você vai entender. Atos 27, versículo 21. Você achou? O Paulo estava já há muitos dias com um povo, com presos numa embarcação, e nessa embarcação estavam quase afundando. Eles estavam quase afundando. Já fazia 14 dias que ninguém comia nada.
Eles estavam praticamente abandonados, uma deriva, quase a um naufrágio. Aí nessa noite acontece algo, versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, desse povo que está dentro desse barco, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Para aqui um pouquinho. Antes de eles saírem para navegarem para destino a Roma, o que o Paulo fala? Gente, não vamos fazer isso, porque essa navegação vai ser incômoda. Sabe, gente, olha para mim, presta atenção. Tem gente que fala coisas absurdas, é o sexto sentido. Não é o sexto sentido, amém, irmãos? Nós não cremos nesse negócio aí, não. Quem estava ali, irmão, vamos falar a verdade. Quando nós estamos incomodados, você que é cheio do Espírito Santo, tem coisa que incomoda. Tem ou não tem? Tem conversa que incomoda? Tem coisa que às vezes você fala, tá legal isso aqui. Já teve num lugar que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você foi incomodado por quem? Pelo Espírito Santo. Então quer dizer, você sem você saber, porque eu consigo saber o que está na tua cabeça? Consigo imaginar o que você está imaginando? Consigo pensar o que você está pensando? Eu não consigo. Então, quer dizer, o Paulo ele fala, gente, olha, eu não sei, eu não sou vidente, eu não sei que vocês não precisam acreditar nisso, mas eu acredito de Deus, eu estou com um incômodo no meu coração que nós não devemos partir nessa navegação, porque a coisa vai ser ruim. Vamos esperar o tempo certo para viajar. Não tem momentos que nós estamos tão ansiosos para fazer algo, a gente vai fazer e quebra a cara? Fomos avisados? Fomos, mas acabamos agindo pelo ímpeto. Aí acontece o quê? Eles vão para a navegação e o Paulo fala, viu gente, ó, já faz tempo, mas não come. Eu acho que quem está com fome, você sabe como que é o negócio, né? Está todo mundo com raiva. Quem, quando está com fome, fica bravo. Só 4 pessoas? Deixa uma semana sem comida e quero ver se você vai ficar feliz, né? Então assim, irmão, eles estão ali bravos, todos ouriçados, nervosos e preocupados, porque eles vão morrer. Eles só estão evitando a morte, eles estão lutando contra a morte. Aqui, ponto, acabou. Estão há 14 dias sem comer, 14 dias naufragando, é vento para lá, é chuva para cá, é escuridão. Quem lembra, o ano passado, foi o ano passado? Foi o ano passado, foi assim. No ano passado, eu lembro que teve um dia na cidade aqui, que deu um temporal tão grande, que 3 horas da tarde ficou noite. E não foi eclipse, escureceu de um jeito que ficou noite mesmo. Alguém lembra disso? Que foi até um dia que alagou tudo aqui no centro. Irmãos, foi uma coisa terrível. Aí você fala, nossa, irmãos, o Paulo estava ali praticamente 14 dias em noite, escuridão, trevas, e barco subindo, barco descendo, e uma hora ele para. Gente, para aí, vamos parar um pouquinho aqui, escute o que eu tenho para falar para vocês. Que Deus levante mais Paulos na nossa vida, amém, gente? Mais pessoas que nos acordem e tirem a gente deste lugar de abandono. Esse lugar de que você fica, mas e agora o que eu vou fazer? Aí o Paulo fala, mas agora eu vos admoesto, ou seja, eu chamo a atenção de vocês, que tenhais o quê? Vamos, gente, bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente, quem acha que começaria a chorar nessa hora? Só a Fernanda? Eu acho que ela choraria, eu conheço ela. Quem choraria nessa hora? Eu não vou perder a vida, mas vou perder o carro, vou perder o emprego, eu vou perder minha roupa, eu fui passar e o ferro queimou. Irmãos, o melhor é a vida, não é, gente? O que é mais importante? O carro ou a vida? A casa ou a vida? A roupa ou a vida? O trabalho ou a vida? Então o Paulo fala, gente, fique tranquilo, não vai ser só flores. Para você sair daquela dificuldade, às vezes você vai ter algumas percas. Amém, gente? Algumas coisas você vai perder. Quem lembra de amigos que hoje você fala, puxa, a vida eu gostava tanto, mas não tem essa amizade mais. Às vezes, para você viver livre, aquela amizade não era boa para você. Aquela pessoa não era boa para você. Aquele convívio levava você para um lugar errado, para um pensamento errado. Então, o que o Paulo fala? Gente, vai perder aqui a embarcação, não vai ter jeito. Quer dizer, o que alguém dentro de um barco, sabendo que vai naufragar, que vai afundar a qualquer momento, escuta, viu? O barco vai perder, mas nós vamos ficar vivos. Quem ficaria desesperado? Eu ficaria desesperado. Mas, peraí, você quer me animar dizendo que o barco vai quebrar? Nós vamos morrer aqui, Paulo. Você está doido, homem? Vamos ficar igual a Rose, lá do Titanic, pendurada numa madeira?
Como é que vai dar esse negócio? Não está certo. Aí ele fala, versículo 23. Olha por que ele fala isso. Ele tem um conhecimento que ninguém tem. Por quê? Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, quais foram as palavras? Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos estão contigo. Portanto, ó varões, tenham o quê? Por causa de quem, irmãos? Presta atenção. Por que aquele povo ia se livrar? Porque Deus queria usar o Paulo lá em Roma. Vamos dizer que todos os homens ali não tivessem propósito de vida. Que eles tivessem, inclusive, esse barco era barco de presos. Era um barco que tinha gente que se morresse não fazia. Você entendeu o que eu estou falando humanamente, né? Não fazia diferença. Mas o Paulo está naquele barco. E o Paulo está preso injusto. Porque ele estava preso mesmo? Por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, ele está preso. Só que Deus queria que ele passasse por essa prisão para chegar aonde? Chegar em Roma. Às vezes nós não gostamos de passar por lutas, mas as lutas nos forjam para chegar em lugares mais importantes e maiores. Amém, irmãos? Então veja que até o momento de luta para você, pastor, que tempo difícil esse. Mas esse é o tempo que está forjando você para chegar até Roma, chegar num lugar maior. Amém? Aí acontece o seguinte, que ele fala, gente, não se preocupem, se vocês acreditarem no que eu estou falando, eu sei que ninguém vai morrer. Irmão, esse saber é um saber comum? Porque eu posso falar, não, eu sei que vai dar certo, mas naquela, ai, será que vai dar? Quem já ficou assim? Ai, tomara que dê, mas você pode também contar com algo que não vai dar. Esse saber do Espírito Santo é diferente, porque você tem certeza, ou seja, que Deus capacitou você com uma ciência. O que é uma ciência? Um conhecimento ou de saber algo que ninguém acredita e que ninguém sabe. Amém, irmãos? Quer ver, por exemplo, olhei para o Natanael, lembrei da mãe dele, da dona Ana, né? Que já partiu e está com Jesus. Quando você era criança, sua mãe se ajoelhava na frente do sofá assistindo Romildo Ribeiro Soares na TV. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Aí ela ficava lá assistindo o show da fé, e ela falava assim, meu filho, Deus falou comigo e você vai trabalhar na TV do missionário. Passou os anos, olha que oração que essa mulher teve, olha que fé e que conhecimento que ela teve. Sabe onde que é a TV aqui de Pato Branco? Sabe onde era a central, onde era meu Deus, a localização era de Francisco Beltrão. A TV nossa aqui de Pato Branco, a TV que nós temos aqui no Sudoeste, a TV era lá em Francisco Beltrão. Aí quando foi a igreja conseguiu possuir, comprar ali essa estação de TV, o sistema em Beltrão teve um problema com a prefeitura não gostou, rolou uma coisa assim, a coisa assado, vieram em Pato Branco, o prefeito acertou, gostou, pode trazer para cá, a TV veio para cá, porque o Natanael trabalha na TV. Quantos anos está lá já, irmão? Quase 10 anos já trabalhando na TV. Ah, pastor, parece isso aí uma bobeira. Não parece uma bobeira para mim, irmão. Não parece uma bobeira ficarem aqui esses homens vivos depois de um naufrágio no meio da embarcação. Não é uma bobeira. É uma ciência. Deus faz você saber sem você saber. É saber sem saber. Deu para entender? Parece uma bobeira, não parece? Mas isso é uma capacidade, um dom do Espírito Santo. Né? Usei o exemplo do irmão, já falei outras vezes aqui, mas puxa, como é que aquela veinha sabia disso? Como é que aquela veinha garantiu, meu filho, você vai trabalhar lá, desde os 18 você trabalha lá, né? Desde os 18 anos, virou hominho, já foi trabalhar lá na TV do missionário. E como que a TV estava aqui? Porque não aceitaram em Beltrão, porque seria lá. Então, irmãos, quando Deus fala com você algo, quando é de Deus a coisa, você não precisa se preocupar. No tempo determinado a coisa vai acontecer. Então é saber sem saber. Eu olho, eu já digo, eu já falei para minha filha, vocês vão ser muito prósperos. Ela fala, pai, o senhor tá com segundas intenções. Também. Mas é visível, irmãos. Tem pessoas que você consegue olhar para ela, não querendo subestimar ou achar que ela não tem capacidade. Mas há pessoas que Deus já mostra para você, essa pessoa vai ser grande. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, que elas estão focando nas coisas de Deus. Quem tem os dons de Deus, quem vive para Deus, é impossível não crescer. Amém, irmãos? Então, esse dom de ciência pode acontecer?
Quer ver uma coisa? Olha que coisa séria. Estava quinta-feira, foi o dia da neblina, William? Na quinta-feira, alguém lembra que acordou? Foi na quinta, né? Vocês lembram de acordar e ver neblina por tudo? O irmão saiu de madrugada para trabalhar, tá ele e o irmão dele no carro. Eu vou contar, mas se vocês quiserem perguntar para ele, ele me contou esse testemunho. Ele está dirigindo no carro, estava muito difícil para poder dirigir na BR. Ele para o carro, o Espírito Santo fala assim: para e ora. Para e ora. Para e ora. Para e ora? Como assim? Ele pega o carro, para e ele ora pelo pai dele, que está indo para uma outra viagem, na mesma hora para o outro lado. Aí ele faz uma oração: Pai, em nome de Jesus, livre meu pai agora, esse espírito de acidente, eu repreendo esse demônio, em nome de Jesus, e barará, e barará. Ele fez a oração dele aqui, ele me contou por cima. Aí encontra o pai dele meio-dia no almoço. Ele fala: filho, era tal hora, assim, assim, assim. Deus me deu um livramento que eu fui apodar um caminhão na estrada, ele estava indo para um lado e o pai dele estava indo para o outro. Na hora que eu fui apodar, eu não tinha visto ninguém, estava livre para mim passar. Mas quando eu joguei o carro, na mesma hora o caminhão estava na minha cara, de frente comigo. Na mesma hora eu não sei como eu consegui voltar. Eu não tenho dúvidas que Deus deu essa sabedoria, esse conhecimento de saber que o pai dele morreria naquele dia se ele não tivesse orado. Então, há coisa, pastor, mas como que pode isso? É o dom de Deus. Por isso, quando você recebe o start de Deus, assim, ó, ora agora por fulano. Pastor, eu nunca pensei nessa pessoa, essa pessoa vem na tua cabeça. O que você tem que fazer? Amaldiçoa, não, abençoa ela, crente. E às vezes é uma pessoa que você tem raiva dela. Uma pessoa que te afronta. Não, vou orar para essa pessoa aqui em nome de Jesus. Então a gente tem que entender, irmãos, esse dom do Espírito Santo, da ciência, é fazer você conhecer, ter sabedoria do que já aconteceu sem ter acontecido. Entendeu, irmãos? Deus pode capacitar você com isso? Então entenda, gente, que é coisa grande você crescer no Espírito Santo. Então não despreze esse dom na sua vida. Isso vai ajudar você, pode ajudar quem está com você e vai ser uma bênção. Terceiro ponto do dom de saber, que é o ponto que eu quero que você guarde agora no teu coração. Atos 16, versículo 18. Isso aqui, irmão, é o dom que talvez pareça para você ser fácil de você discernir. Mas não é, não. Quer ver, ó? Atos 16. Vamos pegar o versículo 16. Eu vou ler só a primeira parte, mesmo que você conheça o texto, eu quero que você pare e olhe para mim depois que eu terminar de ler. Atos 16 fala assim: e aconteceu que indo nós para fazer o quê, gente? Para irmos fazer uma oração, nos saiu ao encontro uma jovem, uma menina, que tinha um espírito de adivinhação. Só sabe desse espírito de adivinhação por causa do contexto. A qual, adivinhando, fazia o quê? Dava grande lucro para aqueles que pagavam ela, aqueles que gerenciavam o trabalho dela. E esta menina fez o quê? Ficou seguindo a Paulo e a nós. E ela vinha fazendo o quê? Clamando, dizendo: vamos, estes homens que nos anunciam o caminho. Para aqui, olha para o pastor um pouquinho. Automaticamente, quem acredita que nós precisamos de mais evangelistas nesses dias? Você acredita? Eu acredito, irmão, que falta gente para falar de Deus. As pessoas não estão se disponibilizando para fazer a obra, não querem mais ir nas praças, não querem mais bater nas portas, não querem mais falar com a pessoa do trabalho, não querem gastar tempo para evangelizar. Aí você pensa, irmão, o Paulo está com a igreja, tá? Eu vou me colocar no lugar do Paulo e você como igreja, amém? Nós estamos indo no nosso momento unânime de oração que fazemos todos os dias. Aí naquela oração, nós vemos uma menina que quer se ajuntar a nós. Você gostaria ou acharia ruim? Eu quero que as pessoas se agreguem, que elas venham com a gente buscar a Deus. Só que essa menina, a vida que ela levava, entenda que o Paulo não olhou para a pessoa e já sabia que ela era adivinha. Tem como se olhar para alguém e saber que ela é adivinha? Não tem, a pessoa pode fazer o que for. Tem pessoa que ela faz barbares. Quem já viu, já viu o repórter Cabrini? Eu não sei porque eu falei dele, mas só para você entender. Tem pessoas que ele entrevista que são da mais alta sujeira do tráfico do mundo. Você vê a pessoa falando... Alguém viu a entrevista do Fernandinho Beiramar? O cara domina tudo que você imaginar. O cara fala com a sensatez, o cara fala bonito, o cara fala... Esse cara não é traficante. Esse cara é um estudioso, o cara é formado não sei quantas faculdades.
Então, quer dizer, irmão, olhando para a pessoa, nossa, nem parece ser ladrão. Tem que ter cara para ser ladrão? Tem que ter cara para ser sem vergonha? Não, então quer dizer, essa menina vinha, a Bíblia fala, menina jovialidade, ela tinha uma aparência de jovem, puxa, uma jovem que vai chegar na igreja, olha que bênção, né? Nem todo jovem que chega é bênção, viu? Cadê os jovens para falar amém? Cadê os jovens para falar amém? Nem todo jovem que chega é bênção, às vezes tem jovem que é curva de rio, e é melhor, ó, desvia, tem jovem que é melhor desviar dele, hein? Pode destruir tua vida. O que acontece nesse texto? O Paulo está orando e essa menina começa a pregar. O que é a pregação dela? Bom dia. Você acabou de ler comigo que ela começa a pregar. Ó, venham, gente. Tem gente de Deus pregando Jesus. Venham. Só que essa menina, ela é do Senhor? Hã? Lembra que falei mais cedo que ninguém pode falar que Jesus é Jesus se não for pelo Espírito Santo? Essa menina está falando pelo Espírito Santo? Quem está na boca dela? O demônio. Então tem gente que fala em nome de Deus, mas é do... Diga misericórdia. Por isso que você tem que ter discernimento. Porque hoje você vai para a internet, o que mais tem é pregação. Hoje você vai para a internet, ou até TV, né, irmão? Né? O missionário é um pioneiro na TV, né? O pioneiro da TV, pregação do Evangelho, é o missionário R.R. Soares. Quem assistiu o programa 30 anos atrás, 40 anos atrás, você vê o mesmo programa, irmão. Palavra, ensinamento, doutrina, cura, libertação, salvação, aquela palavra que é segundo as Escrituras. Outros querem, né, fazer uma coisa ali para poder chamar atenção. Nós continuamos pregando o show da fé, ensinando, doutrinando, e assim vai ser. Amém, irmãos? Ou melhor, assim deve ser. Não sei o que reserva lá na frente, mas assim devemos viver. Então, para a gente ficar claro ao coração, essa menina, ela está fazendo algo benéfico, ela está evangelizando. Ela está ajudando, né, irmãos? Por que eu vou tirar essa menina daqui, se ela está ajudando a gente? Aí vem, acho que foi semana passada que eu falei para vocês, né? A Fernanda vai lembrar. A gente estava lá em Piem. Chegou um senhor, lembra aquele senhor do Ford Casu? Lembra dele? E ele chegou e falou, não, pastor, porque eu sou músico e eu canto, eu toco isso e aquilo. Eu falei, dá o microfone aí, irmão. Canta e quero ver. O irmão com a voz bonita, falei, nossa, achei alguém para abrir meus cultos. Oh, Deus, obrigado, o senhor trouxe alguém aqui, irmão. Passou uns tempos, não deu nem um mês, chegou uma mulher lá, viu? O senhor sabe quem que é esse fulano que canta aqui na sua igreja? Eu falei, sei não, ele chegou aqui, ele estava perdido, né? Pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, né? Aí ele veio, eu abracei a causa do irmão, estou ajudando ele, a gente dava até comida para ele, estava um tempo bem difícil. Aí eu falei, pastor, porque é o seguinte, ele vai de mês em mês, ele vai me visitar lá em Guaratuba, ele tem 2 filhos comigo lá sem vergonha, não paga as contas, e ele tem outra família aqui em Piem, que é a cidade que nós pregávamos naquela época. Eu falei, meu Deus, como é que eu aceitei um negócio desse? Ou seja, o dom do discernimento de espírito não estava evidente na minha vida, porque eu estava muito mais na necessidade do que de discernir o que era certo ou errado. Quando você está em muita necessidade, você ignora o Espírito Santo. O que é ignorar o Espírito Santo? Você que faz o que você quer. Às vezes acontece isso até para quem a gente quer escolher para viver, né? Ah, eu quero namorar, não interessa quem. Não é assim? Se eu tiver que namorar, não, eu vou namorar e acabou. Ah, que mané orar para namorar? Não, eu não vou orar não, eu quero namorar logo. A pessoa acaba escolhendo porque queria, por necessidade, não porque aquilo era a pessoa que Deus enviou. Então, às vezes, a necessidade faz você fazer coisa errada. Como eu acabei de falar, o pastor da igreja fez uma coisa errada. Eu trouxe uma pessoa perdida, uma pessoa... Já pensou, irmão? O membro... mas o pastor está trazendo o irmão do bailão para tocar na igreja? Você conhece gente do bailão, que toca sanfona, toca lá, toca no mundão, passa a noite inteira tomando pinga, de manhã coloca um terno, lava a boca, né, para não parecer, coloca uma bala house na boca para não parecer o cheiro da pinga, que dá para ver do mesmo jeito, né? E vem tocar na igreja. Acontece isso? Diga de passagem, acontece isso até hoje, tá? Não aqui. Amém, irmãos? Porque, graças a Deus, o Espírito, esse dom de discernimento, Deus tem nos acrescentado. Não tem subido ao altar de Deus aquele que não é de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que o Paulo faz, gente? Versículo 17. E seguindo esta Paulo, nós clamamos, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de quem? Como que alguém que é do demônio fala que Deus é altíssimo e poderoso e grandíssimo Senhor? Não dá. Ou é um, ou é outro. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo ficou como?
perturbado. Algo do Espírito Santo, algo de Deus perturba? Algo de Deus perturba? Não. Se trouxe perturbação, trouxe uma coisa, pastor, eu estou sendo perturbada por isso. Eu não consigo nem dormir pensando nisso. Pula que é laço. Fala para o irmãozinho assim, ó, pula que é laço. Pula que é laço. Entendeu? Trouxe paz, não paz de espírito. O que é paz de espírito? Eu estou zen. Tem gente que está zen, né, irmão? Comendo bem, casa boa, carro, está com um bom trabalho. Eu estou bem. Irmãos, está descrito. O Paulo viu que aquilo não estava agregando, aquilo não estava trazendo alegria para o coração dele. Leia, por favor, versículo de número 18. Ele ficou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, os dias foi passando, Paulo foi interpretando. Essa menina não tem nada de Deus, essa menina é do diabo. E algo muito claro acontece. Quando você discerne o espírito, você mata o espírito do demônio. Olha para mim. Como assim você mata? Sim. Você achou onde o demônio está se escondendo na tua vida, você tirou ele dali, aquela área que está destruída começa a ser abençoada. Pastor, meu casamento está uma desgraça. Tem que achar onde o demônio está achando a brecha. Você encontrou onde o demônio estava, acabou. Não tem mais demônio, não vence mais ali. Pastor, o problema da doença era essa aqui, ó, achei a causa. Está aqui o motivo. Você acabou de resolver o problema da tua vida. Na hora que ele viu e entendeu do Espírito de Deus que era um demônio, ele fala, menina! Menina não, né? Ele não é menina. Parou. Demônio! Sai dela! E o demônio saiu. Aí quando o demônio sai, acontece o quê, irmãos? A prática de erro, a pessoa para de praticar, porque aquilo que incitava era o diabo. Leia comigo, versículo de número 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, quer dizer, não tem mais adivinhação, prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça à presença do magistrado. Olha para mim, ele fez uma boa obra? Libertou a menina de um demônio, só que isso tirou o quê? O lucro. Já pensou, por exemplo, pastor, já aconteceu comigo isso, eu me lembro que na cidade, a primeira igreja que nós pastoreamos, como igreja, como pastor, já interino na igreja, eu me lembro que na cidade tinha muita casa de prostituição. Lembra, Fer, que nós se reunia toda sexta-feira, Fer, para orar por isso? Toda sexta-feira eu reunia toda a igreja para que acabasse as casas de prostituição. Só que o primeiro dia que eu senti de Deus de fazer essa oração, eu chamei o povo e falei, gente, agora, nesse momento, em nome de Jesus, vai ser fechada essa boca de prostituição, essa zona. Vai fechar essa desgraça. No outro dia de manhã, lembra disso, Fer? Tinha um caminhão carregando as coisas e estava fechando aquela bodega, irmão. Você fala, pastor, isso é mentira do senhor. Então, se você duvida de mim, é só se você estivesse comigo lá para você ver. Ou você pode acreditar que é mentira minha, pode acreditar que é verdade, é direito seu. Mas aquela zona onde o diabo dominava, fechou. Aquele lugar onde o demônio mandava. Agora você para e pensa, irmãos, vamos falar a verdade. Se naquela oração, irmão, o dono daquele negócio se converteu, irmão, as pessoas que estavam ganhando dinheiro com aquilo ali vão ficar felizes? Não vai. Então entenda, irmãos, quando você faz a obra de Deus, normalmente vai ter represárias. Se é de Deus de verdade, então não pense que você vai viver no mar de rosa. Você vai ter confronto o tempo todo. Confronto no trabalho, confronto em casa. Em casa não, né? Se a tua família é de Jesus, você não vai ter confronto. Mas se teu familiar que mora na sua casa não é de Jesus, você vai ter confronto até dentro de casa. Você é de Jesus? Achou o demônio, o que você faz? Manda embora, irmão. Achei esse capetinha, capiroto. Era por aqui que você entrou? Então sai. Saiu o demônio, aconteceu o quê, irmão? A menina parou de adivinhar. Oh, essa mulher tem um dom de adivinhação. Não, irmão, era um demônio, irmão. Deus não dá adivinhação para ninguém. Amém, gente? E quem procura isso, irmão, está procurando demônio. Você não está procurando alguém de Deus, não. Bom, você entendeu, então, nesses dons, deu para ter clareza? O Paulo discerniu pelo Espírito Santo que a menina que queria ajudar era do diabo. Deu para entender isso, gente? Você consegue discernir quando a coisa é de Deus e quando não é. Agora, toma cuidado com o achismo. Fala para o irmão assim, ó, o teu acho, fala. O teu acho não vale nada. Olha para o outro e fala, o teu acho não vale nada.
Credo, pastor, o senhor quer dizer que a minha opinião não vale nada? Não é que a tua opinião não vale nada. A tua opinião tem muito valor, sim, não estou desprezando você, mas é que o achismo faz você ir para onde você quer. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? Ó, vou provar para você o achismo. Eu acho que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando o quê? Um achismo. Não quer dizer que se você não sabe de verdade, eu sei, vocês não. Claro que eu estou só usando, só brincando, não estou colocando bobeira na hora da pregação, mas para você entender, achismo eu sempre vou puxar para aquilo que eu quero. Então, o achismo é uma coisa, a verdade é outra. Então, a verdade do dom do Espírito Santo te faz entender o que é certo. O achismo faz você ficar, será? Dúvida não é de Deus. Pastor, eu acho que o Marcelo tem uma cara assim de sem vergonha. Ele tem cara, mas não é. Porque eu acho isso. Quem já olhou para alguém e prefigurou aquela pessoa sem você conhecer ela? O que é isso? É o achismo, é o preconceito. Você foi preconceituoso em olhar para a pessoa e falar, essa pessoa não vale nada. Essa pessoa não tem valor, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Claro que a forma, os trejeitos, a maneira de viver, a postura também fala muito. Não é verdade? Sim ou não? Lá em Curitiba tem uma rua chamada Anne Frank. Lá tem um local onde pessoas de má índole que querem vender o corpo ficam lá. Você passa lá, tudo santo, tudo da igreja. Você olhando, você já tem a percepção que tem uma prática de prostituição. Então, quer dizer, tem coisas que são visíveis, são claras. Ou você passa na frente de uma bodega, tem 5 bêbados, tem 3 copinhos de pinga, você sabe que aquele copo de pinga não tem pinga, tem baba. Quem já foi em bar alguma vez? Só eu, o irmão de Dirceu. Irmão, pingusta já não quero nem tomar mais, irmão. Né? Só baba naquele negócio ali, irmão. Você fala, nossa, são tudo bar dos amigos. Como que é o nome dos bar? Bar dos irmãos. Bar não sei do que. Irmão, você sabe que ali não tem nada de Deus, não tem nada de amigo, não tem nada de benefício ali. Eu preciso de discernir espírito ali? Já está claro que ali o demônio está dominando, está agindo. Então, discernir alguma coisa é aquela coisa que você fala, Deus, me mostra se isso aqui é certo, porque eu posso olhar para alguém, condenar aquela pessoa e falar, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Pato Branco, aí veio uma pessoa, aquele pastor é igual ao outro. Eu falei, então se o outro pastor é igual eu, ou sou igual ao outro, quer dizer que esse pastor era bom. Eu não sei porque eu não vi mais a pessoa, quer dizer que acho que eu não era muito bom, ou o outro também não era. Então, assim, cuidado para você não olhar para a pessoa e condenar a pessoa sem você ter um discernimento de Deus. Se você não teve um discernimento do Espírito Santo, não queira condenar só pelo que você acha. Amém, irmãos? Então, é um dom do Espírito Santo entender isso? Então, pare de julgar os outros. Mas também não vá querer. A pessoa está aqui tudo emaconhada, perdida, está no mau caminho, está traindo a mulher. É meu amigo. Não, pessoal, não posso julgar. Não é para você julgar, mas também não é para você caminhar junto, né? Faz assim, pastorzinho. Entendeu? Eu gosto que vocês. Vamos terminar. 1 Reis 18:43. Estou terminando. Você está aprendendo? Falamos então da sabedoria, dom de saber. Falamos do que, gente? Da sabedoria, falamos da ciência e o discernimento de espíritos, que é o saber, é o conhecimento. É um dom de conhecer sem conhecer, algo de Deus. Agora vamos falar da outra esfera, que é os dons de operar, algo que eu tenho que fazer. Deu para entender, irmãos? Antes, falar, depois, conhecer, terceiro agora, fazer, coisas que eu tenho que fazer. O que o Espírito Santo fará em mim que me faz eu tomar uma postura, que me faz fazer algo? Vamos lá? 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 43. Você está aprendendo, crente? É porque é muita coisa, né? O pastor tinha que dividir mais isso aqui, mas o tempo é curto. Versículo 43. Diz assim: e disse ao seu moço, isso aqui está o profeta Elias com o seu moço, no caso o seu auxiliar, que era como era o nome do abençoado? Esqueci o nome do servo dele, mas deixa para lá que a gente fala daqui a pouco. O versículo é o 43, estava ele, seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá mais. Olha para o pastor, fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Lembra desse fato? Lembram, gente?
O Elias orou e falou, não vai descer água do céu. Não vai. Não vai descer água do céu. Quando ele, então, olha que coisa séria. Quando ele, então, termina de falar isso, quando ele fala isso, para 3 anos e meio sem chuva. E quando a chuva para, acontece o quê? Todos começam a sofrer. Queriam matar o Elias, queriam destruir o Elias, querem acabar com Elias. E acontece o que depois? Preste atenção no pastor, deve ter acontecido alguma coisa ali, mas Deus já vai abençoar ali, amém? Então a gente tem que ter um cuidado para a gente ser usado por Deus no momento certo. Passou 3 anos e meio, o que o homem de Deus faz? Faz o seguinte, vá até o mais alto da montanha e olhe e veja se você vai ver nuvens. A nuvem simboliza o quê para nós? Chuva, vai descer chuva. Eu não quero só uma nuvem para poder trazer uma sombra. Eu quero nuvem porque faz 3 anos e meio que não tem chuva. Eu quero água. Então ele faz essa oração e nessa oração que ele faz, ele fala, viu filho, vai lá e veja se vai ter alguma nuvem ou chuva no céu, sinal de chuva. E ele vai e ele fala, viu, não vi não. Aí ele faz assim, viu, vai ter sim. Que oração é essa, irmão? É uma oração de fé, quer dizer, ele fez algo. Você orou com fé, tem que ser uma fé sobrenatural. Que fé sobrenatural? Mesmo que eu esteja enxergando o céu limpinho, eu já sei que aquilo vai acontecer. Isso é uma fé do Espírito Santo para você. O Espírito Santo te faz crer mesmo quando ninguém vê. Você entendeu ou não? É uma fé que é uma fé de quem? Do Espírito Santo em você. Diferentemente da fé que é produzida na palavra. Eu sempre digo isso e a gente tem que sempre ter um cuidado para falar. A fé vem de ouvir a palavra. Você, por exemplo, escuta uma palavra de fé, você volta com aquela fé para o seu coração, na sua vida, na aplicação. Mas aqui não houve uma palavra que o Elias pregou. O Elias somente orou e creu. Essa é uma fé que você tem que crescer e galgar degraus em degraus. Vou contar rapidamente para você. Um dia, eu logo começando a trabalhar para o Senhor, trabalhando para a obra de Deus, eu fiz um propósito na igreja e falei, gente, eu vou na casa de vocês e vou abençoar o lar de vocês. E nisso, fui na casa de vários irmãos, orando. Na última casa que eu estava terminando, cheguei na casa dessa senhora, estava chegando na casa da senhora o irmão dela, que eu não conhecia. Não era membro da igreja, ela era membro, mas o irmão dela não era. Carregado por 2 homens com 2 muletas. Ele estava vindo da consulta, que estava com 5 hérnias de disco e estava já praticamente quase imóvel, imobilizado. E nisso me movi com fé. Deus falou no meu coração, é agora. Quer dizer, você nunca viu milagre grande, você vai ver agora. E eu falei assim, o senhor deixa eu fazer uma oração pelo senhor, eu não te conheço, mas eu vou orar pelo senhor e Deus vai curar você agora. E naquela hora eu fiz uma oração, dei uma palavra rapidinho ali, fiz uma oração e falei, irmão, solta essa muleta. Ele estava sentadinho no sofá assim da casa da irmã dele. E eu falo, levanta agora e você vai andar. Ele disse, eu não posso, está tudo doído, não consigo levantar. Eu estou falando para você levantar. E eu até fiquei um pouco enérgico assim, eu falei, levanta. E ele, não eu estou mandando você levantar. Parece que o pastor é meio doido às vezes, né, irmão? Tá funcionando a live? Tá gravando? Tá gravando? Então deixa, pode deixar. É só a tela, a gente resolve depois. Senão a gente vai perder o foco aqui. E eu falei, levanta, homem. Ele, não levanta. Eu estou mandando você levantar. Bravo, irmão. Na hora que ele levantou, ele foi... Eu falei, vamos, irmão, você vai andar sozinho. Ninguém... E a irmã, não. E ele vai andar sozinho. E aí o pastor, sendo enxergado como, nossa, esse homem é muito bruto. Esse homem não vale nada, misericórdia, como que pode falar que é de Deus um homem fazendo assim? Quem já viu missionário? Não fala comigo agora eu estou sendo usado por Deus. Irmão, naquela hora vem um ímpeto do Espírito Santo, e eu falei, você vai andar. Esse homem deu um passo, esse homem deu outro passo, esse homem deu outro passo. Sabe aquelas cozinhas americanas, que ela é cozinha e sala, que é tudo aberto assim? Era um cômodo grande, porque pegava a sala e cozinha. Ele levantou do sofá e deu um passo, deu outro passo, e eu estou atrás dele. Irmão, estou aqui, não tenha medo. Se você for cair, eu te seguro. Mas Jesus te curou, vai, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Eu estava instigando a fé dele. Eu estava proporcionando no coração daquele, você levanta, você vai conseguir, vai. Foi e voltou. Pastor, mas ele nem andava, foi curado da hérnia de disco.
Esse foi o primeiro milagre que, através do meu ministério, aconteceu pelo dom da fé. Eu não tinha uma palavra para dar para aquele homem. Eu não tinha uma profecia para ele específica, mas eu tinha uma fé muito grande. Naquela hora, operou 2 dons, o dom da fé e o dom da cura. Já vamos falar do dom da cura. São coisas que às vezes parecem, mas não são iguais. Porque você pode ter o dom da cura, mas se você não tiver fé para orar, não vai resolver. Já orou por alguém que foi curado? Quem teve essa experiência? A irmã Lúcia, o irmão William. Já tiveram experiência de orar a pessoa ser curada? Isso é um dom de Deus. Não é você que fez, não é o pastor que faz. Então, para a gente entender o que o Elias fala, continue até que você veja uma nuvem. Ele vai para a gente encurtar, para não ficar muito tempo. Ele vai, a 7ª vez ele volta. Viu? Eu levantei a mão, você imagina o tamanho de uma nuvem, o tamanho do homem, irmão. Não dá para encher um copo d'água. Não é verdade? Um copo de água não se enche nem com uma nuvenzinha desse tamanho. Ele fala assim, olha, eu estiquei assim, tem gente que quer diminuir, não quer? Tem gente que quer aumentar, mas tem gente que quer diminuir. Quando eu digo aumentar, você tem que olhar assim, não, nossa igreja é uma igrejona. Eu falo, minha igreja é um igrejão. Fala aí, minha igreja é um igrejão. De povão, de multidão. Amém? Mas, pastor, eu só estou vendo... Ó vocês aqui, estou vendo só uma pequena nuvem. Aí ele fala, este é o sinal então que a chuva vai descer. Vai lá e avisa o Acabe que vai chover. Ele operou por uma fé sobrenatural. Ele acreditou que a oração que ele fez, Deus se moveria em sua direção. Então, a fé sobrenatural, olha para mim, a fé sobrenatural, a fé que o Espírito Santo concede, não é a fé da leitura bíblica ou da revelação da palavra, é uma fé que você crê, teu ímpeto, teu coração está ligado, vai dar, Deus vai fazer, vai mudar a situação. Já contei para vocês do Isaac, quando a Dani estava grávida? Já, né? Quantas milhares de vezes? E eu me lembro que eu falava, Deus, se o Senhor quiser me dar um filho, eu queria que o Senhor me desse um homem, um menino. Tenho 2 meninas que amo muito. Minha primogênita, que ela sempre escutou dizer para ela que ela é a melhor parte do pai. Minha filha do meio, que é a minha princesinha, que ela esses dias ela falou assim, pai, eu não posso mais me olhar no espelho para me maquiar. Eu falei, por quê? Porque eu me encanto. Vaidosa nada, né? Uma beleza essa minha filha. E o Isaac, no tempo que a Dani não queria ter filhos mais, não quero ter mais filhos, os filhos já numa certa idade boa. E eu falei, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu queria que fosse homem. Porque é um desejo do meu coração ter um filho homem. É errado ter filha menina? Sim, não. Não é errado, mas eu queria ter um menino. Era um desejo do meu coração e eu fiz uma oração. Aí eu estou no missionário, ele conta assim, viu? Eu lembro que uma cigana um dia passou. Não podia falar assim, desculpa. Errei. Passou uma mulher, vidente, chega lá e fala, viu? Essa barriga pontuda aí é menina. Tem gente assim? Que mistifica assim, Cadê? Tem nenhum irmão barrigudo que me fazer assim, eu acho que é piá. Para com esse negócio, esses misticismos aí, irmão. Não, mas é certeiro. Acertou 5 vezes, irmão. E ainda a pessoa fica falando que acertou no chutômetro, né? Tem esse negócio não, irmão. Pode ser atravessado, pode ser pequena a barriga, é do que Deus quer. Aí ele falou assim, eu fiz uma oração, ele disse que foi num banheiro que tinha na rodoviária, eu falei, Deus, para provar que o Senhor é Deus, essa cigana garantiu, falei de novo, né? Garantiu que minha esposa tem uma menina. Mas eu peço ao Senhor, se é menina, faz virar homem. Para dar na cara do diabo, porque é o Senhor que domina a minha vida, não vai ser cigano nenhum. Aí nasceu o Davi. Vocês conhecem, né? O filho mais velho do missionário, Davi Soares. E aí depois, para ajudar, veio mais 4 homens. Que é os filhos do missionário, né? E ele falou isso no culto, e no outro dia, na segunda-feira, era em Curitiba isso. Acabando o culto aqui, ele estava orando, e eu falei, Senhor, eu vou fazer a mesma coisa que o missionário. Aí ele começou a oração com o povo, eu falei, Deus, em nome de Jesus, no ventre da minha esposa está o meu Isaac. E vai ser o meu filho. E o piar na barriga desse tamanho, a mulher, e não aparecia criança, o que era, irmão? Eu estava já, né? E todos os irmãos, lembra, Fernando, como que era a zoeira na igreja? Tinha um irmão na igreja, que ele tinha 3 meninas, e ele falava, pastor, o senhor vai empatar comigo? Eu falei, irmão, o senhor não quer briga comigo, o senhor fica quieto.
Porque tem fé, irmão, que você não pode dar uma brincadinha com ela. Entendeu? Entendeu ou não? Ah, eu vou levar na esportiva. Não, eu não levei na esportiva, porque era a minha fé. O Elias falou, vai que vai ter uma nuvem lá. Ah, vai ter nada, aonde? Vou avisar o Acabe que vai chover para quê? Só tem uma nuvenzinha de nada. Vai, porque vai descer água. Você não pode descrer do que você fala. Aí cheguei no consultório odontológico, consultório do doutor lá, é o doutor. Começou a passar o cremezinho, eu falei, agora, Jesus. Começou a passar assim, mostrou assim, ó papai, tá vendo assim? Ele pega assim, quem já foi sabe o que eu tô falando, pega assim um mousezinho, tá vendo isso aqui, ó? Eu posso falar o que ele falou? Não, só 3 pessoas falou. Então eu não vou falar. Ah, mas é normal, né? Eu vou falar de forma suave. Olha, este é o saco escrotal do seu filho. E eu, glória a Deus! Pastor, o senhor é bobo? Eu não sou bobo. Eu estava com uma fé sobrenatural. Eu pedi a Deus aquilo e não duvidei no meu coração. Então a nossa fé, ela vai crescendo. Quando você determinar alguma coisa, seja firme até que aquilo se cumpra. É uma fé sobrenatural, desde que aquilo esteja de acordo com a palavra. Ah, eu vou orar para a irmã separar para casar comigo. Tem gente que tem essa fé? Tem ou não tem? Essa fé é de Deus? Não. Então, essa resposta não vai chegar. Agora, o que você crê sobrenaturalmente, pela fé, Deus opera. Vocês querem que eu termine ou não? Então, o 8º dom, operação de maravilhas. Rapidinho, Êxodo 14:15. Não vai passar ali? Deu ruim? Não tem problema, a gente vai por aqui mesmo. Isso aí acontece das melhores casas, não acontece? Isso é bom, sabe por quê? Isso é revelação. Sabia que isso é revelação, irmão? Isso é revelação para os crentes trazer Bíblia para a igreja. Fala amém. Se você trouxesse Bíblia para a igreja, você não ia ter esse problema. Êxodo 14:15. Se achou, diga achei. Então disse o Senhor para Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel, tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... Por favor, olha para mim, para a gente poder parar aqui, senão a gente vai ficar muito longa a mensagem. O que aconteceu quando ele fala? Estenda o cajado sobre o mar e o mar vai... Vamos falar a verdade, irmão. Olha para mim. Você teria fé de pegar um pedaço de galho de árvore ali, ir lá no chupim e falar, chupim abra. Fala aí. Vamos lá. O que é isso aqui, irmão? É uma operação de maravilhas. Ele creu no que Deus falou, mas ele operou uma maravilha. Só para você entender. Tem pessoas que fazem operação de maravilhas que ela marca o momento. Presta atenção. A operação de maravilha acontece assim. Quem se lembra que o missionário há 40 anos prega na televisão? Não sabe que ele já foi preso para pregar o evangelho. Que na época o Brasil estava virando um terreiro de macumba. Que todos queriam impedir que a pregação alcançasse as pessoas, que as pessoas se convertessem ao evangelho. Não é uma operação de maravilhas isso? Olha quanto trabalho cresceu, quantas obras, quantas igrejas, quantas pessoas convertidas, quantos milhões de pessoas. É uma operação de maravilhas. Ele não sabia que seria assim. A Bíblia fala que ele estendeu a mão, o mar abriu. E aquela operação fez que todas as pessoas falassem, puxa vida, Moisés é de Deus. Que vai fazer a operação de maravilha traz glória para você? Eu conheço um pastor que ele tem muita autoridade e poder, mas eu também sou uma pessoa de autoridade e poder. Deu para entender? Então assim, Moisés foi lembrado por quê? Porque o que ele fez foi notório, Deus estava com Moisés. Então as obras que acontecem em você têm que ser maravilhas. Amém, irmãos? Para que fique notório que Deus está na sua vida. Esse dom Deus capacita a gente também? Sim. Quer ver uma coisa? Presta atenção rapidinho. Um dia estava descendo para a praia, eu e minha família, isso tem muitos anos. Quem já foi para Garuva? Já foi por Garuva para ir para a praia? Alguém já foi? Na 101? Nunca foram? Então, depois você procura lá. A entrada era muito ruim, o retorno para entrar. E para poder passar, para entrar, para quem vai para sentido Guaratuba, que é praia do Paraná, tinha que parar aqui e esperar aquele montoeiro de carro. Sabe como que é quando o pessoal vai para a praia, né? Aquela fila imensa.
E nisso, eu estou vendo uma carreta vindo lá longe. Eu olhei no retrovisor, aquela carreta vindo, mas muito rápido. E uma fila de carro. Uma fila enorme de carro. Eu falei, meu Deus, esse caminhão não vai parar. Vai vir, vai atravessar e vai bater num monte de carro. Até a gente estava parado ali. Também podia acontecer um acidente. Naquela hora, eu falei com a minha esposa no carro. A Fernanda era pequenininha, não sei se a Fernanda vai lembrar disso. Ela era pequenininha. E eu fiz uma oração. Deus, em nome de Jesus, desvia esse caminhão agora. Irmão, sabe o que é parecer que é terminar a oração, o milagre acontecer? Ele jogou o caminhão, irmão, não é um carro que você joga assim e volta para o lugar. É uma carreta, irmão, um negócio. O senhor é caminhoneiro, né? É fácil voltar assim? Bom, se perde, irmão. Eu só vi a carreta assim, virando para cá e tchum, passou, lambendo o cabelo do povo, irmão. Foi uma operação de maravilha. E eu creio que aquela oração, aquela fé, aquele ímpeto de Deus desviou aquela carreta que podia ter matado o pastor aquele dia. Então, há maravilhas que nós temos que testemunhar. Então, por mais que seja pequeno, passou um livramentinho. Não é livramentinho não, irmão. Todo livramento é a obra de Deus, é uma maravilha de Deus. Por fim, o dom de cura, rapidinho. Vai comigo, Mateus 8. Pode trazer as crianças lá, por favor, que nós vamos fazer a apresentação das crianças primeiro. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus 8, 5. Você pode ler comigo quando você achar aí? Mateus, capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente. E Jesus disse, eu irei e darei para ele saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também eu sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, digo a este vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Leia, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei, olha para mim um pouquinho, irmãos, presta atenção, o centurião, esse homem era um crente, era um seguidor de Jesus. Então, quer dizer, essa operação de fé é uma operação do quê, irmão? De um dom. Ele creu naquilo que Jesus falou, e a Bíblia fala assim, que Jesus fala, este homem tem uma fé tamanha, que nem aqueles que escutam o que eu prego, tem. Só que acontece o quê? Aí diz o versículo de número seguinte, mas eu vos digo, que muitos virão da onde? Do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, por favor, vai, e como creste que te seja feito, e naquela mesma hora o criado sarou, um dom de cura se manifestou. Jesus precisou ir lá colocar a mão naquela pessoa doente? Jesus precisou de fazer uma oração por ele? Jesus precisou orar? Ele não orou, irmão, ele disse, seja feito conforme você creu. Vou ler de novo. Ele falou, seja feito conforme você creu. Jesus foi lá orar por ele? Jesus botou a mão na cabeça dele? Não, mas um dom de cura se manifestou. Quer dizer, irmãos, eu posso determinar cura sobre as pessoas, porque a garantia Isaías 53 que nós somos curados. E nós temos que aprender, irmãos, use o poder de Deus. Se você quer os dons manifestos na sua vida, tem que ser feito o quê, queridos? Tem que ser algo útil, você tem que usar. Se você não usar, para que Deus deu isso para você? Quem entendeu a mensagem, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir Jesus.